E nós estamos retomando mais uma conversa no corredor. E a gente tem falado, professora Carlise, que o corredor serve, né, para tantas informações e que não são apenas fofocas e coisas que acontecem no corredor. E eu já me socorri desde o primeiro episódio com a professora Virgínia da inteligência artificial, e lá apresentavam um lado bom do corredor que dialoga muito bem com uma coisa que eu sempre defendi, que a gente também aprende muito mais no corredor do que na própria sala de aula, porque é ali que tem as dúvidas, que tem aquelas trocas, né, e as intimidades de informações que vão enriquecendo. Então nós estamos recebendo nesta conversa do corredor a professora Carlise Rigon Dallanora. E a professora, ela está aqui numa missão precípua hoje de nós comentarmos sobre 75 anos da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva, 75 anos da enfermagem, 15 anos da saúde coletiva, mas a professora Carlise tem uma missão bem específica. A professora Carlise hoje veio fazer a propaganda, o anúncio e a motivação para que as pessoas sejam autores e autoras do e-book da Escola de Enfermagem. Como é que funciona isso, professora Carlise? Então, vamos lá, né? A gente veio para divulgar um pouco, né, do que a gente está pensando para os 75 anos da Escola de Enfermagem de Saúde Coletiva. Então, né, a gente ficou nessa missão aí de fazer o e-book. A ideia é que a gente reúna relatos, né, seja de pesquisa, de extensão, seja sobre relatos pessoais, né, dos professores ou até de alunos, nesse percurso de 75 anos, né, o que podem contribuir e deixar de registro aí, e aí a gente vai compilar isso no formato de e-book. Então a ideia é que no dia dos 75 anos a gente tem esse lançamento do e-book, né, um livro, e aí a ideia é que seja um texto curto, um texto de até 3 páginas, né? Pode ser feito no Canva, pode ser feito em PowerPoint, como as pessoas acharem melhor, e aí é seguindo as normas do Levi, então do Laboratório Virtual de Enfermagem, que eu também coordeno junto com as minhas colegas Rosana e a professora Malu. E aí a gente tentou unir esses dois projetos. Então o Laboratório Virtual de Enfermagem vai ser o responsável por, né, produzir esse e-book e fazer um pouco do registro dessa história, que quando a gente foi pensar no evento, a gente disse, não tem nada escrito sobre isso. Então daí surge essa ideia da gente pensar, né, e fazer esse registro. Então a gente colocou um prazo até 12 de setembro, né, para as pessoas se organizarem, conseguir escrever. É um texto curto de 3 laudas, não é para ser algo muito extenso, né, para falar do seu relato, ou do seu grupo de pesquisa, ou da sua extensão, ou do que já desenvolveu enquanto professor na instituição, quanto conseguiu colaborar para a escola de enfermagem, para os estudantes, né, o diretório acadêmico, enfim, né, outros setores da escola também, né, a Revista Gaúcha, o PPG. Então a gente fez alguns convites para ter esse registro marcante, né, da história, do quanto as pessoas que compõem, né, a comunidade acadêmica contribuíram e deixar esse legado registrado na forma de um livro. Então é um pouco disso que a gente vai procurar construir nesse trabalho do e-book do Levi. Então vamos orientar bem as pessoas, professora. Até 3 laudas, pode ter fotos. Pode ter fotos, pode ser um relato contando, né, ou dos seus trabalhos, da sua experiência profissional, né, o que desenvolveu nesse tempo junto à escola de enfermagem. No âmbito do ensino, então pode ser falando das disciplinas também, né, de quais disciplinas da aula ou que tipo de assunto abordo nas disciplinas, no ensino. Na pesquisa, então, do grupo de pesquisa ou de alguma pesquisa específica que, né, que o professor queira divulgar, enfim. Sobre a extensão, então, no que essa extensão impacta, né, para a escola de enfermagem. E questão de gestão do cuidado. Então, a gente sabe que a gente tem parceria com o Hospital de Clínicas e outros, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, também atenção primária, relatos, né, de experiências exitosas que a gente tem nesse período dos 75 anos da escola de enfermagem. Então, serviços, né, eu também estou lá no Hospital de Clínicas, vou pensar num relato lá do meu serviço sobre, né, essa parceria com a escola de enfermagem que a gente sempre
teve, né, e manteve ao longo desse período. Então, é um relato curto, simples, com fotos, com imagens, sempre cuidar, né, a utilização de imagens, de repente tapar as pessoas, ou colocar fonte, ou pedir autorização para publicar no e-book, enfim, vai ser um livro, né, então cuidar a divulgação das imagens. Usar o Canva ou o PowerPoint, então até a gente fez um modelo e divulgou pelo WhatsApp, mas se alguém tiver alguma dúvida também me procure que eu posso passar esse modelo pré-estabelecido. E aí as normas, né, a gente pediu para ter referência, então se for um conceito, alguma coisa específica que se cite normas e referências, né, para esse trabalho. E o prazo até 12 de setembro, então a princípio a gente colocou essa data para ter tempo de olhar todo o material e fazer essa produção do e-book, né, para divulgar em dezembro. Então, bom, nós temos na escola propriamente dita como unidade de formação, existem os graduandos, existem os egressos, tem o pessoal do mestrado, tem o pessoal do doutorado, né? Então existe uma infinidade de pessoas, inclusive, né, os docentes e as docentes que já passaram pela escola, todas essas pessoas estão convidadas. E o mais importante é de que esse material também tem a validade acadêmica. Sim. Não é isso, professora? Explica um pouquinho para o pessoal. Quando a gente pensa em produzir um e-book, é como se fosse a produção de um capítulo de livro. Então, todos que enviarem, né, esse texto para o e-book podem, né, pontuar no seu currículo como capítulo de livro, porque ele tem ISSN, a gente faz todo o registro pela biblioteca no Lume, então fica algo também, né, importante para o currículo acadêmico de quem está enviando esse material. Dentro dos temas, assim, se as pessoas têm essa liberdade do que vão tratar. Vai escrever. Não é isso, professora? Sim. Então, pode ser relatos, pode ser expectativas, sentimentos, vivências, né? Experiências exitosas da sua prática, grupos de pesquisa, atividades de extensão. Então, a gente vai deixar bem livre, assim, aberto, para ter esse registro mesmo da história, né? Um pouco da escola de enfermagem, do que está sendo feito atualmente, do que já foi feito, né, em outros momentos. A gente tem feito convites, né, para professores e pessoas que já saíram da escola também, se quiserem fazer seu relato, né, do seu tempo de contribuição, e muitos têm respondido, então, surpreendentemente, né, que bom que tu lembrou, vou fazer o relato, então, isso também é interessante, e aí divulgar, né, para todos os alunos da enfermagem, do curso de saúde coletiva também, né, sintam-se convidados para fazer a sua contribuição aqui para o Levi. E a forma de submissão é pelo site do Levi. Então, se vocês colocarem Levi URGS, vai abrir a página do Levi e lá dentro vai ter o link formulários. E aí é por um formulário. Então, preenche os dados do autor, e-mail, formação acadêmica, enfim, né, a titulação, se é acadêmico, se é professor. Então, coloca o seu mini currículo, né, ou sua descrição, e aí pode ou colocar o link do Canva, né, onde foi produzido, ou colocar em PPT-X, e aí formato de PowerPoint, né, para a gente conseguir editar, porque às vezes fica fora das margens do e-book, então para a gente conseguir editar ou algum erro que a gente precise corrigir, fazer alguma pequena alteração, isso é possível num formato editável. Então, na hora da submissão, tenham esse cuidado de mandar numa forma que a gente consiga editar depois. Uma das coisas fáceis é que não existe propriamente dita essa rigidez do formato, não é isso, professor? A única inclusive rigidez o Levi também tem uma bolsista que também pode ajudar nesse trabalho, né, professor? Pequenas correções, organizar fotos, melhorar o texto, posicionar melhor a imagem, então isso a gente pode fazer pequenos ajustes. O que a gente pede é que seja um texto curto, então de até 3 laudas, assim, para não ser muito extenso, porque é para ser algo mais visual, mais pontual, com fotos, com frases curtas, textos curtos, então para a gente registrar mesmo essa história aí da escola de enfermagem. Professora, e o e-book já tem um título provisório? Pois é, a gente não chegou a pensar nisso, mas eu acho que vai ser algo, né, enfocando esses 75 anos da escola de enfermagem, né, o e-book provavelmente vai se chamar os 75 anos da escola de enfermagem e de saúde coletiva, né, dentro da URGS. E o texto da professora Carlise já está pronto? Está em caminho? Está pensado? Como é que está, Eu pensei quem que vai ser fazer a abertura do capítulo, né? Então,
provavelmente a gente ou vai ter convidados ou o próprio Levi vai fazer a abertura desse e-book, né, dessa apresentação. E o texto da Carlise? O meu tá pronto, sim. Ó, eu já fiz vários, né? Qual deles? deles? Porque eu já fiz um pela Revista Gaúcha, então eu sou editora, daí já colaborei com o da Revista Gaúcha. Já existem 3 textos, então? Já existe, né? O da Revista Gaúcha é o que está escrito. Mas ainda tem um que eu pensei em fazer sobre o DAOP, o departamento, né? Falando o número de professores, quais as disciplinas que compõem o DAOP, algumas fotos, né? E aí pensei em fazer uma prévia e depois aprovar no departamento. E um da disciplina de administração, que a gente já está também pensando. Então, pelo menos 3 textos vão sair. E aí estou estimulando os colegas para enviarem, né? E fazendo convite para outras pessoas. E quem está nos escutando, aí fica esse convite aí de pensar. Ainda temos tempo, né? Até 12 de setembro dá tempo de elaborar o texto e submeter. Então já são 6, professora, porque eu também já estou pensando num, e existem mais 2 pessoas que a gente tem alguma ligação que desafiadas já aceitaram o desafio também. Vai dar um bom número. Já tem uma professora aposentada que me mandou o material. Hoje eu estava organizando e aí só vou validar com ela. Então, por baixo já arrancamos com os 10 textos. 10 textos, certo que nosso e-book... Tem uma ideia de páginas? Como é que funcionaria isto? Pois é, o e-book ele, vai reunindo, e é isso, eu acho que a gente vai continuar no mesmo ciclo, né, das publicações do Levi. Então o Levi, ele posta na sua página, né, Alimenta, eu acho que a gente vai abrir um tópico lá dos 75 anos e vai postando de antemão esses textos. E aí, em dezembro, né, a gente junta todas as publicações e transforma isso num e-book. Então, acho que vai seguir a mesma lógica do Levi, né, que é essa publicação constante, mês a mês, e a gente vai divulgando uns 3 ou 4 por mês. Vamos ver do fluxo, né, também da demanda que a gente vai conseguir organizar. Mas a ideia é que ao longo, né, vão chegando, já vão sendo postados na página do Levi, e aí para dezembro a gente gera o e-book com todas essas publicações e faz o lançamento oficial. E aí, né, quanto mais trabalho a gente tiver, melhor, não tem um limite de páginas, então fica o convite aí para todos submeterem o seu trabalho. Professora, mas existem outras produções além do e-book, né? Para nós fechar o tema do e-book, vamos dizer assim que no site, onde está postado inclusive a nossa conversa do corredor, ela fica nessas coisas modernas aí dos YouTube da vida, mas ela também está no site da escola. Sim, né? na página e da lá escola, na página da escola existe também indicação, o pessoal tem um link ali que pode chegar nesse material do Levi, né? Sim. Mas que outras programações, professora, estão sendo pensadas? É bom a gente dizer para o pessoal assim que existe uma comissão, né? Essa comissão juntou pessoas bastante representativas, né? Uns outros meio metidos assim que foram lá também, né? Mas a partir disso, a comissão já tem algumas iniciativas. Uma é a do e-book, o objetivo principal da professora Carlise estar aqui conosco, até 3 páginas com foto, né? Dúvidas também pode perguntar para o pessoal do Levi sem problema, né? Mas que outras produções, que programações, que eventos estão organizados? Então, né, a comissão pensou em fazer sobre a camiseta, né, dos 75 anos, né? A gente pensou em fazer essa divulgação e fazer uma premiação para quem fizer a melhor estampa para a camiseta dos 75 anos. Então, também na página da Escola de Enfermagem, lá na guia dos 75 anos, tem esse edital. Então, é um edital para as pessoas enviarem a sua arte, né, divulgar. E a ideia é que a gente faça uma camiseta, então, para o dia da comemoração de 75 anos, ter disponível essa camiseta, e aí o vencedor explica um pouco da sua arte, o que pensou quando desenhou, enfim, né? Então, a ideia é que todos os alunos, professores, enfim, né, a comunidade acadêmica faça também essa participação enviando ideias de arte, né, que represente esses 75 anos da Escola de Enfermagem de Saúde Coletiva. Tem um formato específico para esse envio, professor? A ideia é ser um desenho original, inédito, né, que deve conter o tema, então, dos 75 anos do curso de enfermagem,
Tá adequado à impressão em camiseta, né? Então ser algo mais visual no centro ou na lateral da camiseta. E aí não conter elementos ofensivos, né? Que seja algo ou né, que respeite os direitos autorais, então realmente inédito, né? Não com outros tipos de ideias de terceiros, mas que seja algo bem significativo. Vai ter uma comissão de avaliação que vai, enfim, né? Provavelmente vai ser a comissão dos 75 anos, vai avaliar os trabalhos enviados. E aí os critérios, né? A criatividade, originalidade, adequação ao tema, ter a alusão, né, aos 75 anos da escola, um impacto visual e um acabamento, né, na imagem, enfim, né, toda essa questão visual vai ser levada em conta. Deve ser enviado, né, para o e-mail, e aí vocês encontram mais detalhes lá também na página da escola, 75 anos, enfisc.urgs@gmail.com. Então a gente criou um e-mail específico que está recebendo essas propostas da camiseta. 75 anos, ENFSC, né, que ENFSC, que é Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva, @gmail.com. .urgs@gmail.com. .urgs. @gmail.com. Então tá bom. Professora, e que outras coisas tem por aí, pelo menos pensadas, se ainda não decididas, encaminhadas? O que a comissão está pensando? Né? A comissão está pensando para o dia, né, dos 75 anos. 4 de dezembro. 4 de dezembro, uma quinta-feira à tarde, né, fazer uma comemoração mesmo. Então não é a ideia ser um evento científico, é ser um encontro com alunos, professores, né, para a gente ouvir um pouco da história. Vai ter alguns convidados, né? A gente pensou em pessoas específicas, assim, representantes de algumas instituições para falar da importância da escola de enfermagem e fazer uma confraternização, né, com todos, né, na sequência. Então algo vai ser, né, na parte da tarde, não vai ser o dia todo. Então a gente pensou em um turno para tentar celebrar, né, e fazer essa alusão aos 75 anos da escola de enfermagem. Então fica aí o convite, né? Já reservem na data 4 de dezembro para a gente comemorar juntos os 75 anos. Bom, existem representantes de todos os segmentos na comissão, Sim. Né, professora? Então, qualquer contato com o pessoal que sabe dos departamentos, tem gente dos departamentos, né, das comissões, enfim. Sim, não é isso, professora? Todos os departamentos estão representados nessa comissão e agora, né, mas a gente vai começar a trabalhar mais nisso na preparação desse dia, né, do 4 de dezembro, para ser uma comemoração legal, enfim, para a gente celebrar mesmo com a escola de enfermagem. Vamos marcar bem as datas, então. Nós temos a camiseta até quando, professora? Deixa eu... Vamos encaminhar a camiseta por e-mail, né? Por e-mail, sim, pro e-mail dos 75 anos, enfisc.urgs@gmail.com. Não sei exatamente a data da camiseta, mas eu acho que é até meados de setembro, também outubro, para ter esse tempo da comissão também avaliar. De executarem as camisetas e fazer a venda, né, professora? Para a gente ter tempo hábil, né, de encomendar, enfim, fazer a confecção e distribuir, né? Não sei como é que a gente vai efetivar isso, mas a ideia é que no dia a gente tenha essa disponibilidade das camisetas, então tem que ser algo prévio, assim como o e-book. A ideia também é ter no dia o lançamento do e-book. E aí pro e-book do Levi, sim, até 12 de setembro, né, a princípio, para a gente conseguir montar, enfim, gerar todo o material e construir o e-book para dezembro, tá tudo organizado para a gente fazer o lançamento. Bom, a professora Carlise volta aqui para contar novidades, Sim. Né, professora? Inclusive atualizando esses dados. A importância, por enquanto, é fazer o convite, um texto, né? 3 laudas com foto, referências. Né? Pode ser PowerPoint, pode ser Canva, pode ser qualquer outra coisa, né? Que também, se precisar ajuda, terá essa ajuda, Sim, né, professora? Mas até 12 de setembro. O envio. Tá? Com a questão de que é uma produção acadêmica, né, efetivamente, não é isso? Isso aí. E nós estamos agradecendo, né, fechando o nosso movimento aqui da Conversa do Corredor. Noutros momentos a professora Carlise estará conosco e a gente poderá então ampliar ainda mais essas informações, como também, né, daqui a pouco a gente vai ter que conversar só com a professora Carlise para saber dela, assim, quem é essa Carlise, né?
da Lanora, né, que vem não necessariamente daquela estrutura por onde tem aparecido outras pessoas aqui que são egressas URGS, né? Eu também não tenho essa anotação no currículo, eu também vim de fora, como outras pessoas, né? Mas nós vamos saber mais num outro momento. 12 de setembro é o teto do e-book, né, professora? E o pessoal acessa as informações no Levi, na página da Escola de Enfermagem. Tá bem? Fechou por hoje o conjunto dessa conversa de motivação aí para o e-book dos 75 anos da escola e também da camiseta comemorativa. A gente volta num outro momento.